Paul Di'Anno, ranking do pior para o melhor. Fala galera, eu sou o Neto Crone. Eu sou Marcelo Pim. Eu sou o Guto Dal Porto. E hoje a gente vai fazer uma homenagem ao nosso querido Paul Di'Anno, saudoso e inesquecível, primeiro vocalista do Iron Maiden. E a gente buscou aí para fazer esse ranking os melhores, os principais discos de toda a carreira dele, incluindo o Iron Maiden, claro, mas pegando toda a carreira dele. Só que foi uma missão difícil porque ele tem dezenas de discos e projetos e muita coisa, só que é muita coisa ao vivo, tocando as músicas do Iron Maiden e tal, muitas coletâneas por aí. Então a gente focou aonde tem realmente álbuns de músicas inéditas e a gente acabou fazendo aqui um top 10 álbuns. Então a gente pegou os 10 mais importantes discos da carreira do Paul Di'Anno, desconsideramos ao vivo e coletâneas, e aí agora a gente vai citar cada disco aqui na ordem cronológica, que a gente vai falando da história do Paul Di'Anno, do começo até o último álbum que ele lançou. E a gente vai dando, como é que vai funcionar? Nós vamos dando, cada um aqui, dando a nota, sua nota para esse disco. E aí no final a gente vai somando essas notas e vamos montar assim o nosso ranking, qual é o melhor disco do Paul Di'Anno e qual é a ordem do pior para o melhor, que no final a gente vai ter essa ordem desses discos. E vou colocar uma regra aqui para dificultar o negócio. Vamos lá. Cada um de nós só pode usar a nota 10 uma vez. Tá. Não pode, vou dar nota 10 em tudo. Tem que guardar no disco. Aquele... difícil dar nota 10 em tudo do Paul Di'Anno. já demos a largada. Exatamente, mas esse é a pimentinha do nosso ranking aí. Cada um só vai poder usar a nota 10 uma vez, então tem que escolher qual é o disco que vai. Que não vai ser muito segredo, porque logo no início a gente vão aparecer essas notas 10 aí. Será? Com certeza. Antes da gente começar, já aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like, deixa seu comentário dizendo o que você acha dos discos do Paul Di'Anno, se você já conhece, se não, se interessou em ouvir algum. Bate um papo com a gente aí e já segue no Instagram PodRockBR. A gente agradece Garage Studios, a casa do Pod Rock, estúdio de ensaio em São José do Rio Preto e loja de instrumentos musicais seminovos para todo o Brasil. Recados dados, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar pelo primeiro disco do Paul Di'Anno, Iron Maiden, o classicão, o primeirão, é ali o primeiro disco que eu vou pedir pro Pim, o capitão aqui começar, dando a nota. Tá, vamos lá. Cara, dois primeiros discos do Iron Maiden são fantásticos. Né? Fantásticos. Acima do bem e do mal. Então aqui eu já tenho que tomar cuidado com a tal da regra da nota 10. Mas eu vou guardar. Vou guardar o 10 e vou dar um 9,5, porque eu acho esse disco primoroso, mas o 10 vai ficar guardadinho aqui pra uma segunda rodada. Acho, cara, uma belíssima estreia, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos. Cara, Paul Di'Anno, né? A gente sempre fala errado, né? Eu sempre falo errado, sempre falo Di'Anno. Di'Anno, cara, é um baita vocalista, com aquele punch, um pouquinho da veia punk, e ele já começa esse disco desse jeito, eu acho muito foda. É bem legal. Ele é da hora. Ele é agressivo. Em alguns momentos da carreira dele, sim, ele mostrou essa veia agressiva que ele tem, é bem legal. É isso. E realmente, é um disco aí com Charlotte the Harlot, com a própria Iron Maiden, com Prowler. Então é um belo disco. Também vou guardar o meu 10 aqui. Vou te copiar, 9,5. Eu acho que fica redondo para esse disco. E aí passo a bola pro Gutão. E eu queimo a largada, já dou 10, porque eu acho o Iron Maiden uma estreia absurda. É absurdo. Eu amo o que vem depois, que é o Killers, mas Vou no 10, que acho que tudo que vocês falaram. É um disco que tem tem essa veia um pouco mais crua do Iron Maiden ali ainda nos dois primeiros discos, né? Principalmente o primeiro ali, sim, né? Tem esse carisma do Paul Di'Anno ali, cara, é um disco, tanto é que os caras tocam um monte de música deles até hoje em show, sim, né? Perfeito. É tão importante. Então, nota 10. Sensacional. Então, 9,5, 10. 29 pontos, disco muito bem classificado no nosso ranking, com certeza vai estar ali nos top 3. E aí, Guto, então já emenda e já vamos falar do Killers, o segundo disco do Paul Di'Anno, o segundo disco do Iron Maiden.
Cara, como eu dei 10 pro ele, não poderia dar 10 pra esse novo pela regra do jogo aqui, né? Então eu vou dar um 9,5 porque, cara, esse disco ele é tão bom ou melhor do que o primeiro, né? Como vocês acharam, talvez achem ele melhor, né? E assim, curiosamente foi o primeiro disco do Iron Maiden, disco de estúdio do Iron Maiden que eu ouvi. Porque antes não foi o primeiro do Iron Maiden que eu ouvi primeiro o Live After Death, que é um ao vivo maravilhoso, e aí depois eu comprei o Killers. E, cara, é lindo, né, cara? Rothschild, nossa, esse disco é maravilhoso também, né? E como eu escolhi dar o 10 pro primeiro, 9,5 no Killers. Foi o primeiro que você ouviu também? Foi o primeiro disco do Iron Maiden que eu ouvi da história, não é só questão de ser do estúdio, não. Eu acho que eu já contei aqui no Pod Rock. Eu tenho um tio que era fã de Iron Maiden. E aí quando eu tava começando a ouvir rock ali, ouvindo meus Ramones e tal, ele falou, deixa eu botar um negócio um pouco mais pesado pra você ouvir. E botou lá o Killers. E minha cabeça assim, explodiu. E desde então eu queria tudo do Iron Maiden. Virei falar, então eu tenho um carinho muito especial pelo Killers. Watch Out, cara, meu Deus do céu, quando começa esse disco é uma coisa incrível, né, cara? Então meu 10 é aqui, velho. Meu 10 é aqui. Eu acho que eles são bem equiparados. O Killers ele é um pouco mais sombrio. Vamos falar assim? Ele é um pouco mais sombrio, um pouquinho mais bem produzido. Mais bem produzido. Traz o Adrian Smith pra banda. Sim, então tem um ganho de qualidade, eu acho, também, né? Então, 10 aqui, merecidíssimo. Beleza. Esses são os meus argumentos também. Traz o Adrian Smith, um pouquinho mais bem produzido, ele é mais sombrio, mais profundo do que o Iron Maiden, apesar de eu amo as músicas dos dois de forma igual. E nesse aí tem os destaques também, Rothschild, Murders in the Rue Morgue, ambos têm instrumentais bacanas, sim, né? Transylvania no primeiro, aqui tem Gengis Khan. E aí o meu 10 fica no Killers, então aí a gente tem 9,5, 10, 10, 29,5, já tá. Passou, superou aí o Iron Maiden com 29,5. Como a gente não pode mais dar nota 10 nenhum dos três, então os 10 já foram. Os 10 já foram, então ninguém vai bater esse 29,5. E o Killer já vai ser o top 1 aqui do nosso ranking. Sim. Ninguém vai conseguir tirar. Sim. Então vamos pro próximo disco. O Paul Di'Anno sai do Iron Maiden e ele demora, o Killers é de 81, e ele demora até 84 para soltar um disco solo. Ele demorou porque, se fosse hoje em dia, tava tudo certo lançar um disco depois de 3 anos aí. Mas nessa época, enquanto ele demorou para soltar o disco solo dele, e porque ele tinha muitos fãs, né, estando ali no Iron Maiden, aí ele saiu do Iron Maiden, né, cadê o Paul Di'Anno? Enquanto ele demorou tudo isso, o Iron Maiden lançou The Number of the Beast, Peace of Mind e Powerslave. É foda. Então, como é que você vai construir teu nome, o Iron Maiden nessa fase? Mas com uma mudança muito drástica no Iron Maiden de estilo, assim. O Maiden eles trocam e o Iron Maiden perde uma boa parte dos fãs nessa época, porque gostava dos dois primeiros ali, daquele punch do Di'Anno. Então, assim, ele tinha uma oportunidade boa na mão, né? Tinha. Só que ele não aproveitou, porque ele demorou, deixou o Iron Maiden construir isso tudo e parado. E quando ele apareceu, em vez dele chegar com um heavy metal cru, rasgado, com energia, não sei o que, pra trazer esses fãs de volta, abraçar esses fãs e construir o nome dele, ele me vem com um disco de AOR. Sim. Né? Que, tipo, tudo bem. Ele pensou comercialmente, provavelmente uma pressão de gravadora. Não, você canta bem pra caramba, tua voz fica maravilhosa nesse disco. É o que tá pegando no momento, vamos. Só que aí, os fãs de metal não deram bola pra ele com um disco de AOR. E o mercado fonográfico, em geral, nem tomou conhecimento dele. Então ele deu um tiro na água com o disco Di'Anno de 1984, que é um AOR. Não é de todo ruim, tem suas qualidades, mas um tiro na água, cara. Eu acho que ele tava no momento certo, mas ele fez, eu acho que pra ele, o que não funcionou, né? Não funcionou. Eu acho que ele deveria ter seguido a linha que ele fazia no Iron Maiden. E nem é a cara dele. Mas pegando, vamos tirar o peso da camisa do Paul Di'Anno aqui, vamos ver como disco, que é o que eu tentei fazer aqui. Eu achei um disco ok para um disco de OR. Muita gente
lasca esse disco, fala muito mal, mas eu acho que se tirar esse peso da camisa, eu não acho um disco ruim, né? Então, eu dei uma nota ok pra ele, minha nota 7.2. Porque aqui vai ter um monte de disco mediano, então aqui a gente vai ter que começar a dar uma diferenciada. Minha nota aqui, eu vou puxar um pouquinho pra cima do 7 ali, pra não ficar tão... Eu gosto desse disco. Sim, eu gosto dele. Eu também achei um disco legal. O Guto fica sorrindo aqui. Lá vai vir pedrada. O Guto vai mandar uma pedrada. Antes do Guto dar a pedrada, eu tenho um discurso muito parecido com o do Pim. Então acho que é um disco legal de AOR, mas acho que é um erro, um erro estratégico no momento ali e tal. O Podiano devia ter ido para outro lado, deveria ter ido mais cedo. Ele teria um nome, acredito que muito maior se ele tivesse ido para um caminho diferente. Mas não achei um disco ruim, achei que tem boas canções. Então você deu 7.2, minha nota é 7.8. Pouquinho acima, e aí o Guto vai chutar à vontade aí. Vocês são muito bonzinhos. É uma homenagem. Não, saudoso Poldiano, né? Mas, cara, eu achei esse disco muito genérico, cara. Muito fraco, assim. Ele, concordo, ele não é ruim, mas também, cara, eu jamais pegaria pra escutar de novo. Ele não é ruim, mas nunca mais eu vou passar perto. Mas foi o que eu achei, assim, muito genérico, assim, um som que um monte de outra banda fez, assim, não tem nada memorável, cara, realmente fugiu, assim, foi uma quebra de expectativa que serviu pra quebrar o cara mesmo, assim, porque pra mim não me surpreendeu, eu achei um disco fraco, assim, passável. É muito passável, assim, nota 5. Nota 5, então 5, 7.2, 7.8. Ele facilitou a conta, hein? Facilitou a conta, deu redondo aí, 20. Então ele fica nesse momento aí na terceira posição, mas tende a cair, né? Porque aí, em 1986, 2 anos depois desse lançamento duvidoso, ele veio com um projeto chamado Betalzone. Um projeto, acho que um pouquinho mais legal do que essa carreira solo. De um disco, um pouco mais na vertente do heavy, né? Um heavy hard, né? Um hard heavy. Mas bem mais pro heavy. Já bem mais pro heavy do que esse AOR que ele apresentou aí, né? Então o primeiro disco do Betalzone é o Fighting Back, de 1986. Achei um disco legalzinho, mas te falo que, assim, apesar dele ser mais hard, se aproximar um pouquinho mais do heavy do que o Diano de 84, eu achei ele muito mal produzido, cara. Extremamente mal produzido. Muito mal produzido. Mal gravado, mal produzido. Mas as músicas não são ruins. Não são ruins as músicas, mas eu achei... Tem remaster, inclusive. Sim. É melhor. É melhor. Mas, assim, por conta da produção porca que é esse disco, desculpa, Podiano, nós te amamos, mas faltou um pouquinho de capricho em muitos dos lançamentos dele. Não é exclusivo desse disco isso. Na carreira dele, de uma forma geral, é um cara muito errático, né, velho? Tem um ou outro, muito tiro fora, tem um ou outro ali que vai ser bem produzido, que ele vai acertar a mão, mas de forma geral, discos mal produzidos e enfim, é isso. Então, sem mais delongas aí, eu vou dar uma nota 7 para esse disco, porque ele tem suas qualidades, mas ele peca muito nessa parte de produção, então por isso minha nota é um pouquinho mais abaixo do álbum passado do Diano. Puxa o teu Guto. Nota 7. Cara, eu vou concordar com o Neto, assim, em tudo. Ele realmente ele é mais mal produzido, mas eu acho que ele tem um pouco mais uma cara do que a gente esperava. Enquanto no primeiro projeto solo dele lá, nem parece ele cantando, porque ele nem explora muito aquela agressividade da voz dele. Aqui eu acho que ele já traz um pouco mais, eu gostei mais do disco, então eu vou por uma nota 7 também. Legal, já estamos com um disco mais mediano. Eu aqui acho que a produção prejudica muito, como você já falou, mas eu acho que tem uma essência legal nesse disco. Sim. E eu percebo que o próximo usa dessa essência com uma produção melhor. Então aqui minha nota não vai ser... Vai ser um pouco acima da de vocês, vou colocar um 7.7. Só pra cagar, um 7.7 aqui. Eu acho já um disco legal, com uma essência bacana, uma banda boa. Eu tô usando uma banda boa, então dá pra dar uma nota um pouquinho melhor aqui. E aí a conta vai 3 vezes 7, 21, 21 com 7, 21 e 7. 21.7. Legal, aí o Betalzone já na sequência aí engrenou o espírito de banda ali, né? Já no ano seguinte chegou com o Children of Madness, então começa o Guto aí. Cara, esse eu acho que ele segue a linha do anterior, mas ele melhora, a produção melhora, o nível das canções
continua naquela mesma toada, assim, eu gostei um pouquinho mais desse. Então, até por conta da produção, vou dar uma nota 7,5 pra ele. Aumentou um pouquinho. Muito bom, nota. Muito bom, nota 7,5. Mas aqui assim... Eu fui bondoso com o Podiano, porque em Nem memória... sempre, né? Nem sempre. Não, mas assim, em memória, eu tentei não dar muita nota ruim pra ele. Tá bom. Vamos lá. É um disco mais hard que o Fighting Back ainda, né? Aí ele 87, né? O hard rock explodindo, principalmente no mercado americano. E o Paul Di'Anno investiu nisso aí, né? Pegou uma banda e falou assim, vamos fazer um hard rock. Com o mesmo problema de produção horrível, igual do Fighting Back, mas com canções um pouquinho mais legais, a banda já um pouquinho mais entrosadas, então eu dei nota 7 no Fighting Back, agora no Children of Madness eu dou nota 7,5 junto com o Guto aqui, então 7,5 e passa a bola pro capitão. Eu discordo, eu já acho que não é um disco tão hard, eu acho que ele tá na mesma linha do primeiro, ele tá um pouco mais pro heavy, mas eu acho que ele tem uma produção muito melhor que o primeiro. Eu vou pegar aqui... Muito melhor. Não, eu acho muito melhor. Não, vou falar que eu acho muito melhor. E tem um problema, ó. Não sei se foi o caso de vocês. Eu notei que não sei, eu não tenho esses discos, então eu fui recorrer a mídias digitais. Spotify, quem subiu as músicas no Spotify destruiu a qualidade. Tá bem ruim. Se você buscar em outros lugares esse disco, por exemplo, até no YouTube, a qualidade é muito melhor. Muito melhor. Então eu acho que pode ser que vocês foram influenciados por isso, se vocês ouviram pelo Spotify. Eu escutei pelo Spotify e depois você até deu um toque no YouTube lá e realmente no YouTube tá melhor. Bem melhor. O Spotify ele tá com um codec ali horroroso. Horroroso. Não sei o que fizeram pra subir essa... Aí já no Spotify tá... No YouTube já tá bem melhor. Tá melhor. E aí eu gosto desse disco, pra mim, um dos pontos altos da carreira do Di'Anno, tá? Eu vou dar aqui uma nota, vocês vão talvez me xingar, eu vou dar um 8,5 aqui, cara. Beleza. Eu gosto, hein? Cara, eu achei legal. Só vou um pouquinho, só pra terminar o assunto, não é só a gravação em si, a qualidade de gravação que me pegou. Quando a gente fala em produção, é de uma forma geral, é aonde termina a música, tem uns fade out que não tem nada a ver. Então, assim... Faltou a mão de um produtor pra lapidar e falar assim, não, faz diferente, na minha opinião, claro. Então a gente tem aí 7,5, 8,5, 23,5 pro Children of Madness. E aí, subiu a pontuação dele lá. Subiu, graças ao Pin aí, o Children of Madness subiu um pouquinho. Eu gosto desse. E aí a gente vai pro que eu considero o melhor disco do Paul Di'Anno fora do Iron Maiden, que é o Murder One da banda Killers, de 1992. Aí já é uma época um pouquinho mais pra frente, as gravações já estavam um pouquinho melhores. E outra pegada. Montou outra banda, ainda na sombra do Iron Maiden, né? Botou o nome de Killers no negócio, ele não conseguia sair da sombra. Mas, na minha opinião, aqui nós temos um baita disco. Se você quer ouvir um disco do Paul Di'Anno fora do Iron Maiden, qual que eu vou ouvir? Vou ouvir Carreira Solo, vou ouvir Battlezone, vai nesse. Killers, Murder One de 92... Achei um belo de um disco e minha nota aqui é 9,2. Tá. Você encerra então, Gutão? Deixa eu puxar o meu. Porque eu tô junto. Pra mim é o melhor disco fora da carreira do Maiden e uma pegada mais pra um HC, pra um punk, tem uma coisa mais pesada aqui também. É o que eu acho melhor produzido. Bem produzido. Todos eles. E eu não gosto de dar a mesma nota nos discos, então eu sempre tento ir... E eu já queimei o 10, 9,5, então aqui eu vou de 9 pra deixar ele realmente lá no topo, na minha opinião. Eu gosto desse disco. Vou de 9. Cara, eu também acho os mais legais, assim, da carreira solo dele. Concordo com vocês, mas também... Mas nem de verdade, nenhum desses discos me pegou... Cativou. Assim, me cativou. Eu acho ele um bom disco, eu acho ele realmente legal. É o melhor produzido até agora aqui, mas, cara, pra mim não passa de um 7,5 também, assim. Eu acho um disco legal, a banda tá bem, concordo com tudo que vocês falaram, mas...
não me vejo pegando, ouvindo tanto esse Killers, assim, então, de novo, vai um 7,5, achei. Beleza. Esse é um que eu acho que eu vou ouvir muitas vezes ainda. Eu gosto. Mas Eu, assim, eu achei ok, assim, mas nada além de um ok, assim. então, o Guto Coração Peludo aqui é o Pedro de Lara. O Pedro de Lara é uma geração muito antiga, né? Como é que chama aqueles jurados? chatos aí Agora tem o Regis, né? Regis Tadeu. É o Regis Tadeu. Do Pod Rock. Vamos ver se a hora que chegar lá em 97, você vai mandar aquelas metáforas assim, ó. É melhor do que tacar cascos de vidro no olho. Preferia você estar escutando dentista, arrancando os dentes, sem anestesia. Já. Guarda aí. Eu acho que vai ter coisa aí que vai dar pra usar. Então, 9.2, 9 e 7,5, a gente chega a 25.7, uma nota boa pro Killers Murder One. Logo na sequência, 2 anos depois, em 94, segundo disco da banda Killers, a Menace to Society. Aí começa, Fim. Cara, aqui eu acho que ele tem uma gravação boa, mas eu já acho que não tem a essência do primeiro disco ali, do Killers. Mudou bem o som, Mudou completamente o som. Ele moderniza bastante o som aqui, né, cara? Ele vai pra um metal mais moderno. Ele tenta um groove metal, ele tenta surfar naquela Só linha que eu achei pouquíssimo inspirado, os riffs de guitarra aqui são todos iguais. E aí me pegou. Aí quando começa a cair nessa, eu não gostei desse disco. Achei um disco, assim... Não é que eu não gostei, eu achei ele mais fraco que o anterior. Entre a discografia, acho ele um disco dos melhores ainda, mas eu não... Achava que eles podiam ter feito a mesma coisa do primeiro. Eles podiam ter melhorado o Murder One, eles pioraram o Murder One. E aí, é o meu sentimento. Aí eu já vou dar uma nota um pouco pior aqui, que não é uma nota ruim, é um 8 aqui, vai. Vou junto, Tá? 8, não vou nem falar nada, tô junto com tudo, 8. Eu concordo com tudo com vocês, como eu dei 7,5 naquele, vou um 7 nesse, porque eu acho que ele piora o que tava legal. Ele poderia se tornar uma boa banda, um ótimo disco, um ótimo segundo disco aí, eu acho que cai bastante. Muda completamente. E aí, tanto é que depois acaba a banda, sim, né? Logo em seguida, assim, vê que nada deu certo. Eles estavam sem rumo ali e não vira nada, né? E aí, tua nota? 7. Nota 7. Então, 8, 8, 7, 23 pontos aí pro Menace to Society, e assim se encerra a banda Killers. São só esses 2 discos. E aí a gente vai para um projeto aí. Eu vou dar minha nota primeiro, porque eu acho que a minha opinião é muito diferente da de vocês dois. Tá. E aí depois vocês chutam à vontade. Eu achei um disco até divertido de ouvir, achei um play bacana, nada de muito maravilhoso, mas achei até melhorzinho ali do que o Battlezone, achei até que legalzinho. Então eu dei uma nota 8 aqui, mas aí eu vou deixar vocês à vontade. Lembrando que é uma homenagem ao Paul, mas aí vocês podem... A gente precisa ser honesto também, né? Sim, não vamos... Que compromisso é com a verdade, né? Vai, Guto, puxa o teu que aí eu vou na onda. Horrível, cara. É terrível. Isso é horrível, cara. Fora de novo, o Paul Dayano lançando um disco totalmente fora de timing, assim, né? Da mesma forma que ele lançou o Diano lá em 84, com A Hora, que ele vai tentar um negócio meio hard rock, quando o estilo tava... Morto, né? Entre aspas. Sim, né? morto, cravado assim, como morto. Outro disco totalmente sem inspiração, assim, cara, eu não sei que... Ele realmente não tem sentido esse uma disco, pessoa cara. Totalmente mal assessorada, né, cara? Porque apesar de ser totalmente talento. ele é um cara talentoso, muito carismático, mas perdidaço na carreira dele, né, cara? Parece que ele sempre andou com as pessoas erradas. E sempre fez as escolhas erradas também. Então, Tanto que era corintiano. Aí eu discordo. É verdade. Aí eu discordo. Tinha que mandar essa. Aí eu discordo. Tinha que mandar aí vai sair no pau aqui. Aí eu vou ficar puto. Muito bem lembrado. Aí não. Vamos Racing. Vai, continue. Vamos se fuderem. Então, o disco é muito ruim, cara. Sei, com todo respeito ao Paul Diano, mas, cara, nada a ver com ele. Passarinhos caiu. Tava esperando. Desceu. Eu prefiro ter meus ouvidos furados por broca, assim, enquanto mastigava vidro, do que escutar esse vídeo. Desceu. A sensação de ficar preso no container com o Luciano Huck. A sensação de estar preso
Tocando a Anitta o dia inteiro lá. Sei lá, mesmo. Sua nota? Nota 3. Muito fraco. Tá, eu odiei tanto quanto o Guto, mas minha nota é um pouquinho melhor. Mais Cara, Você respeitou a um memória. pouquinho mais respeitei a memória, respeitoso. foi um pouquinho mais respeitoso. Mas eu acho que a gravação desse disco é ruim, o timing é ruim, as músicas são ruins, são genéricas, e eu acho que ele não tá cantando bem. E eu acho que ele não tá cantando bem nesse disco. Então, assim, ó, junção de um monte de coisas que não Tudo tem errado, pra mim não como funcionou nada, falar né? bem desse disco. Pra mim, eu não dei uma nota tão ruim, eu vou de 5 aqui. Mas, pra mim, o pior disco da carreira do... Também acho o pior. do disparado. Diabo. Então, na soma aí, nós temos 16 pontos, então uma pontuação bem baixa. E logo no ano seguinte, ele já deu uma chacoalhada ali, acordou, resgatou o Battlezone, e aí, mais de 10 anos depois, ele volta com o Battlezone com um disco totalmente diferente Nada a dos outros do Battlezone, que era um hard heavy. Esse aqui ele veio com metal, mas num estilo mais moderno e um negócio meio uma mistura de Suicidal Tendencies com Biohazard, dá pra dizer Tem um isso? pouco de Biohazard aqui, né? com certeza. É um negócio e combinou com ele muito mais do que os hard, na minha opinião. Combinou bem. Combina. Ele mais. tem essa pegada sim, no estilo dele, não só na... Porque a voz, até o AOR, ele... tirando o... Não vou discordar, não vou desfalar o que você falou do As Hard As Iron, mas... Quando ele gravou o Diano, a OR, quando ele gravou Hard Heavy no Battlezone, a voz dele foi impecável. Sempre o destaque do disco pra mim sempre foi a voz. Cantando bem. Cantando muito bem. Às vezes meio fora do estilo que a gente espera dele, mas cantando bem. Né? Fazendo com competência o disco. Ele entrava em estúdio e ele fazia bonito. Aqui não foi diferente. O destaque pra mim no disco é o Paul Diano. Ele vem nessa veia metal meio HC, aí meio crossover, um negócio diferente do que a gente tá acostumado, mas que é mais pesado. Pra mim, é a cara dele, funcionou bem. Se ele tivesse seguido essa linha, eu ia gostar muito mais da carreira solo dele. E aí minha nota aí, 8.8. Mas não é por conta de produção. Se fosse mais bem produzido, a nota seria melhor. Como tem uns probleminhas de produção aí, 8.8. Aqui ele tem um guitarrista brasileiro já, acompanhando ele. Me fugiu o nome do guitarrista, que inclusive depois participa do próximo disco que a gente vai falar. Mas eu acho... Puta, cara, não queria botar isso, porque o cara também tá morto, velho. Mas eu acho um pouco criativo as linhas de guitarra desse disco. Mas eu concordo com tudo que você disse. É um dos discos legais da carreira dele, assim. Surpreendeu na hora de ouvir, né? É legal ouvir ele fazendo esse estilo de som, mas produção ruim. E eu acho que ele poderia ter, assim... trazido coisas novas, não ter caído na mesmice em riffs. Eu presto muita atenção nessa parada de riffs. Eu ouço, tipo, a mesma pegada de riff em mais de 3 músicas no disco, eu já falo, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? E é que o que me fez não dar uma pontuação mais alta é isso, tá? Apesar de ser um excelente guitarrista. Eu vou de 7,5 nesse disco. Boa. Cara, concordo bastante com o que vocês falaram. Acho que é um upgrade do que vinha vindo ali, né? Depois do Killers, que eu acho que caiu bastante. Acho que ele recupera um pouco daquela pegada que é mais a cara dele ali, mais metal, mais moderna ali. Eu gostei do disco, nota 7 pra ele. Achei um bom disco. Muito bom, nota 1. Assim, não é um grande disco, né? Que Tem engraçado. esse problema de produção, engraçado. essa questão das guitarras, assim, eu acho que dá uma fica na média aí do legal. Assim, um disco passou adiante. mediano pra cima. Mediano pra exato, cima. Então a gente chega aí 23.3 pro Feel My Pain do Battlezone. E aí a gente chega a um disco, é o último aqui que a gente pegou, e é um disco já de 24 anos de idade, cara. Faz tempo que ele não... Ele soltou muita coisa do mesmo, né? Ao vivo, coletânea, ao vivo, coletânea. Algumas inéditas ali, mas... Perdida no meio de discos, mais assim, disco. né? E aí a saúde também já não ajudava, né? Mas assim, 20 e tantos anos dava pra ele ter produzido coisa. Antes dele ficar mal. E aí esse é o disco BR dele, né? O disco Brazuca. Com bons nomes aqui, com bons nomes, com Aquiles, Felipe Andreoli. Antes deles entrarem no É naquele momento que eles estavam entrando, né? Se for, foi um pouco antes ou foi um pouco depois, foi por ali. Né? Bons nomes, mas quem começou a falar desse disco aí? Eu comecei a falar do outro. Quer começar? Puta, já vou começar descascando. Não, então eu começo, vai, deixa. Aqui, assim, eu conheço muita gente que ama esse disco. E quando você vai pesquisar também,
Tem uma galera que galera gosta idolatra muito por conta de Eu acho que ser tem um carinho por ser brasileiro. É uma banda toda BR. A banda é toda BR e ele foi inteiro produzido e gravado no Brasil. E inclusive, acho que era uma época que ele tava morando no Brasil, inclusive, né? Se eu não me engano, né? O guitarrista aqui é o mesmo guitarrista que eu esqueci o nome lá do aquele japonesinho? Feel My Pain. Não, japonês. Tem um japonesinho e tem um outro barbudinho. É falecido. Tá. É falecido, eu não vou lembrar o nome dele. Mas assim, eu acho que ele peca por cair em clichês. Ele não é bem produzido, como quase tudo que a gente falou. Tirando o aqui. Murder One, é tudo mal produzido. Tudo mal produzido. Eu acho que ele tá cantando bem, mas eu acho que poderia ser, assim, por ser um disco BR. Falar, pô, vamos trazer alguma coisa, talvez, mais pro lado de um Sepultura, talvez, alguma coisa assim, alguma coisa mais pegando elementos tribais, fazendo alguma coisa diferente. Seria não, legal. ele foi total pro power metal. E um power bem genérico. E um né? power genérico. É esse o ponto. Chegou aonde eu queria. Então, assim, eu vou relevar aqui a qualidade dos músicos, vou relevar aqui... Acho que nem tá em questão, né? Porque, como tu falou, cara, sempre. Aquiles Priest e Felipe Pô, são grandes nomes do mundo inteiro, né? Respeitados no mundo inteiro. Exatamente. Isso não é nem a questão, né? Mas acho que é mais essa questão de inspiração mesmo, né? Uhum. Então aqui, cara, pra não dar uma nota muito baixa também, por ter essas características, eu vou dar um 7 aqui, querendo puxar pra baixo, mas é um 7, vai. Eu vou mais ou menos no mesmo raciocínio, coloco o que pesa positivo pro disco, a gente dá um carinho, porque ele é um disco brasileiro, genuíno, tem grandes nomes que a gente é fã, como Aquiles e como Felipe Andreoli, então tudo isso vai na balança de um lado, do outro lado não tem nenhuma música memorável. Fala uma música memorável desse disco, não tem. Você tem que... A música Nômade é memorável. Você gosta? Eu acho tudo igual. Tudo igual. Eu acho muito pouco inspirados, não tem músicas marcantes, as composições são fracas. E aí, nessa balança, 7.2. Cara, eu acho esse disco, eu lembro de ter escutado na época, né, quando saiu, acho que se eu não me engano, ele teve até um alarde, não sei se foi lançado pela Rock Brigade, alguma coisa assim. Odiando no Brasil, né? Porra, puta pelo. Eu já não tinha gostado muito na época, que era uma época que eu gostava bastante do Power Metal, assim, e tal. E aí, assim, fui reescutar agora, cara, não é aquele disco que você redescobre, eu acho que ele tem um disco muito genérico, muito problemático, com essa produção estranha também, que fica com muito cara de um som datado ali, daquele recorte histórico, ele não tem nenhuma canção memorável, apesar dos bons músicos ali, cara, achei esse disco, pra mim é o segundo pior da carreira dele, cara, eu acho que assim, só perde pro As Hard As Iron e eu acho, infelizmente, assim, poderia ser um disco que a gente exaltasse por ser esse disco BR gravado por ele, mas eu acho ele bem fraco, cara, eu acho ele ruim, então 4,5 pra ele. Então, 7.2, 7, 4,5, 18.7. Então agora eu vou pedir para a produção colocar aí na tela para nós como é que ficaram as colocações aí no final. Acompanha aí com a gente do pior para o melhor. Então a gente tem o pior disco aí do Paul Di'Anno, As Hard As Iron. E a gente tem o Nômade, o disco brasileiro, depois Di'Anno, o primeiro da carreira solo dele. Na sequência, o Battlezone Fighting Back, o Killers Menace to Society, o Battlezone Feel My Pain, o Battlezone Children of Madness, e aí a gente chega no top 3, o Killers Murder One, aí nós concordamos, né, no top 3. O Iron Maiden primeirão, e o grande vencedor aqui, que a gente já sabia desde o começo do episódio, né, o Killers com 29,5. Então, bem legal, carreira solo interessante da gente descobrir, com alguns pontos interessantes pra gente revisitar e outros pontos que é interessante a gente escutar pra poder falar mal, né? Eu acho que mais que tudo, assim, né, é legal de se escutar, tem bons discos, os discos do Killer são legais, os Battlezone são legais, mas mais do que isso é uma homenagem para uma figura que, apesar dos altos e baixos que ele mesmo se impôs durante toda a sua vida, é uma figura importantíssima pro tipo de som que a gente curte, né, pro heavy metal, né, então... Ele teve dificuldades ali em se encontrar depois da saída do Iron Maiden, mas a contribuição que ele fez nos discos Não, assim, é eterna, né, cara? É eterna. Isso aí ninguém
nunca vai apagar, né? Porque é muito importante, né? E aqui, como brasileiros, a gente tem um carinho especial, porque ele era um cara que abraçava muito o Brasil, morou no Brasil durante algum tempo. Vivia né? fazendo turnê, inclusive acho que Tivemos a oportunidade de conhecer também Sim, ele, pessoalmente. Eu, né? inclusive, dividi palco com ele. no então, Caprichoso, né? cara, é... Uma Infelizmente aí, né? persona que vai fazer muita falta, né? Que a gente tá prestando essa homenagem, porque realmente é uma figura muito carismática, né, cara? Importantíssima pro mundo do metal. E é curioso você ver, olhando a carreira solo, a carreira dele como profissional, reflete, parece um pouco o que foi a vida dele, né? De muito altos e baixos, assim, né? Totalmente. Muitos, parece meio desregrado, assim, né? Então, meio sem rumo, assim, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo ele lançava um disco, um som mais moderno, e ela lançava um disco de heavy metal, de hard rock, OR, né? Mas, enfim, né? Nossa homenagem aqui pra ele, que é uma figura importantíssima, assim, muito carismática, muito... Canta muito. E que pelo menos, a gente não esperava, a gente imaginava, sabia que ele tava ruim, né? Porque chegou a fazer turnê do Brasil, inclusive de cadeira de roda e tal, né? Eu não esperava que fosse acontecer isso agora, né? Não. A gente nunca espera. E infelizmente a gente vai ver todos os nossos ídolos aí, todas as bandas que a gente gosta das antigas aí terminando, e a gente não está preparado para isso. E isso dá até pauta para um episódio. Sim. Grande Paul, nunca será esquecido. Muito Jamais. obrigado por toda a obra que deixou. Valeu, Paul! Valeu, Paul. Valeu, galera. E vai Racing. Filha da puta.